Acho que hoje eu tenho um pouco mais de embasamento para falar algumas coisas sobre o que aconteceu e como foi esse meu primeiro capítulo da minha vida aí dentro do mundo da programação. Fala Beginner, seja muito bem-vindo ao Front Beginner. Se você não me conhece ainda, meu nome é Jorge e hoje respondendo uma pergunta aqui, vamos ver o nome do caboquinho, do nosso querido Davi Mota, que ele perguntou, fala mais como tu conseguiu a primeira vaga, né? Entrevistas e tal. Acho que eu tenho um vídeo aqui onde eu falo um pouquinho sobre isso, mas lá a minha experiência ela era muito menor, porque realmente foi próximo de quando eu consegui minha primeira vaga. Acho que hoje eu tenho um pouco mais de embasamento para falar algumas coisas sobre o que aconteceu e como foi esse meu primeiro capítulo da minha vida aí dentro do mundo da programação. Desde então muita coisa aconteceu. Já se passaram alguns anos que eu trabalho com programação, que eu trabalho como desenvolvedor front-end e já também colhi as coisas boas e comecei a colher coisas ruins e comecei a colher prós e contras. Porque às vezes a gente pensa que tudo é maravilhoso e às vezes nem sempre tudo é maravilhoso. O universo e o que o YouTube vende para os programadores é que entre na área, você vai ser totalmente feliz e realmente, pessoal, você vai ser sim feliz. Você vai ter bons salários, vai poder ter uma vida melhor, fazer coisas que você não fazia, com certeza, mas também tem os contras, às vezes a ansiedade, às vezes essa síndrome do impostor. Você vai ver que as coisas não são um gráfico em que só sobe, provavelmente você vai ter várias subidas e descidas, né, na tua carreira, e isso é totalmente normal, a gente precisa entender isso. Mas voltando a falar então sobre o tema principal desse vídeo, que é como eu consegui minha primeira vaga. Eu sei que hoje as coisas não estão tão mais fáceis quanto elas estavam antigamente, aí há 2, 3 anos atrás, porque o mercado de TI estava precisando de muita gente, as empresas estavam contratando muitas pessoas e hoje as empresas estão mais seletivas. Teve muito layoff, muita gente boa foi para o mercado de trabalho de novo. Essas empresas começaram a contratar pessoas que já tinham conhecimento, então mais plenos, mais seniors, era o que elas estavam querendo e estão querendo no momento. Hoje está um pouquinho mais difícil para você conseguir uma vaga como júnior, justamente pela necessidade das empresas de criar um bom alicerce para o seu software. Acho que há 2, 3 anos atrás, 4 anos atrás aí entrou muito júnior no mercado, né? Essa galera hoje tá todo pleno, aí já tem um tempo de carreira, mas o que acontece é que quando entrou muito júnior, às vezes o software ele perde um pouquinho a qualidade no começo, né? E demora para você voltar a reconstruir aquilo e ter uma qualidade boa, né? Não tô falando que o júnior não produz coisa boa, produz, mas é que às vezes, né, pessoal, são muitas pessoas colocando a mão no código, então o código ele tende a dar uma caída de qualidade. E aí, às vezes, depois de um tempo, você precisa arrumar a casa, voltar a equilibrar as coisas e acredito que seja muito isso que esteja acontecendo. Claro, tem essas questões de economia e tudo mais também rolando. Mas como eu consegui minha primeira vaga? Bom, vamos lá. Eu comecei a estudar, vocês já sabem, estudei HTML, CSS, JavaScript e React. Isso levou mais ou menos uns 4 meses. Aí você fala assim, nossa Jorge, 4 meses é muito pouco tempo. Realmente é muito pouco tempo, pessoal, mas naquela época eu tinha o meu dia livre. Então eu trabalhava à noite e eu conseguia estudar 5, 6, 7 horas durante o dia. Era o que eu conseguia fazer. Eu sei que às vezes essa não é a realidade de todos. Por isso que você não pode se comparar com outra pessoa e nem achar que em 4 meses ou 5, 6 meses você vai conseguir uma vaga também. Se a tua realidade é de estudar 2 horas por dia, 3 horas por dia, talvez demore um pouco mais 1 ano, 1 ano e meio, não sei. E acho que assim, se você está começando na área, se você vai ser o teu primeiro emprego da vida, legal, você tá jovem lá ainda, vai conseguir ter tempo para estudar. Agora, se você está migrando de carreira, já é um pouquinho mais diferente. Você já trabalha, às vezes, numa outra área, então você vai ter menos tempo para estudar e tudo bem. Você precisa planejar o que você vai fazer para você conseguir alcançar o seu objetivo. Bom, eu estudei 4 meses mais ou menos e comecei a aplicar para vagas. Aonde você achava suas vagas? Exclusivamente no LinkedIn. Eu apliquei para vagas exclusivamente no LinkedIn. Fiz algumas entrevistas, acho que umas 5, 6, não passei, às vezes não passava nem na primeira fase, às vezes chegava aí pro teste técnico, mas não passava no teste técnico, até que então eu comecei a participar de reuniões, de meetings, de encontros que tinham de desenvolvedores. E no LinkedIn tá cheio deles, as empresas postam lá que vai ter a apresentação de alguma coisa. Tem também o Meetup, que é um aplicativo que foi inclusive onde eu achei essa reunião, que você coloca lá reuniões de... você procura pelos temas, né? React, JavaScript, Elixir ou qualquer outra coisa que você esteja aprendendo, Python, enfim, Java. Você vai ver que existem reuniões, clube de pessoas que se encontram ali às vezes mensalmente, trimestralmente para discutir algumas coisas. Normalmente uma pessoa vai apresentar alguma coisa e essas pessoas às vezes abrem ali a oportunidade de você enviar um currículo e foi o que aconteceu comigo na empresa que eu consegui trabalhar. Para quem não sabe, eu entrei na Stone, foi a primeira empresa que eu trabalhei, essa que está patrocinando o Big Brother aí. Foi mais ou menos
isso que aconteceu. Eu participei de um meetup. Dentro desse meetup conheci uma pessoa, na verdade eu não conheci ela de fato. Ela só comentou que tinham vagas abertas na empresa e que se alguém quisesse, né, participar do processo seletivo, que enviasse o currículo. E foi o que eu fiz, enviei o currículo e alguns dias a recrutadora entrou em contato comigo, fiz a primeira fase, perguntas básicas ali só para realmente te conhecer um pouquinho. Ela me apresentou um teste técnico, onde eu tinha ali acho que 7 ou 15 dias, eu não me lembro mais para resolver. Mas eu resolvi o teste e aí a gente foi para a próxima fase, né, onde os desenvolvedores que trabalhavam na empresa naquela época corrigiram o meu teste, me deram um feedback, onde eu fui aprovado. Depois fui para uma quarta fase, que era uma fase ali onde eu tinha que responder algumas questões mais sobre o seu pessoal, seu psicológico, coisas nesse tipo assim que acho que é bem tranquilo, só pra ver se você realmente não é loucão, né? Não foi tão fácil, às vezes parece que é muito fácil a gente vender sonhos na internet e falar que eu consegui minha vaga em 6 meses, eu consegui em 5 meses. Não foi assim tão fácil, eu passei por momentos bem chatos durante esse período, acho que depois do 4º mês, onde eu já tinha uma bagagem ali que pra mim eu achava legal, era uma bagagem que eu já tinha cumprido alguns requisitos do que as vagas pediam, eu comecei a aplicar, acho que o React é o mínimo que você precisa saber pra começar a aplicar, claro, se for uma vaga front-end React. E nesse momento eu comecei a ficar frustrado porque eu não conseguia passar e eu ficava muito na expectativa das respostas das entrevistas que eu estava fazendo. Eu ficava muito ansioso em saber qual era a resposta. E normalmente, naquela época, estava demorando às vezes 1 semana, 2 semanas, 3 semanas para os recrutadores responderem cada fase. Então, para vocês terem uma ideia, meu processo seletivo todo nessa empresa que eu passei demorou praticamente 2 meses. Então, foi 2 meses em que eu não conseguia focar muito, eu não conseguia estudar muito, porque de fato eu tava ansioso, eu tava ali com minha expectativa lá em cima, tava precisando do trabalho, tinha questão financeira para mim, que naquela época eu tava passando por uma situação bem ruim. Então, de fato, para mim aquilo poderia sim realmente mudar a minha vida, né? E eu lembro como se fosse hoje, a recrutadora ela me ligou numa sexta-feira, era já um pouco tarde, era umas 6 horas da noite, eu já estava no meu outro serviço, que para quem não sabe eu tinha uma hamburgueria na época da pandemia, né? Eu trabalhava à noite numa hamburgueria que eu montei só para conseguir ganhar um dinheirinho ali, era algo bem iniciante assim. E ela me ligou, era umas 6 e pouco, eu atendi e eu fiquei muito feliz, né? Porque ela falou o salário, falou aquela coisa toda. E jogando abertamente com vocês aqui, porque acho que hoje já não faz mais sentido esconder esse tipo de informação, na época era para ganhar R$3.500. Era um bom salário, obviamente que a nível de Brasil, numa área em que eu ia começar, que eu ia ser totalmente novo, nunca tinha trabalhado, era muito legal, não tinha faculdade na área, então realmente era um salário legal. Obviamente que você não faz muita coisa com R$3.500, mas hoje a gente sabe que a realidade do Brasil também não é das melhores. Era um salário já acima da média do que a maioria das pessoas ganham, infelizmente, por questões econômicas no nosso país, mas já era. E o que eu sabia na época é que era muito fácil crescer dentro da área, tinha uma alta expectativa de em alguns meses ali, ou às vezes algum ano, você já aumentar o seu salário, tá ganhando mais, subir na sua carreira, né? Porque realmente, de fato, aquele era um salário inicial. Mas falando um pouquinho sobre como estão as coisas hoje, porque hoje a gente sabe que tá diferente, né? E aí muitas pessoas entram naquela questão, tô estudando já há 7 meses, 8 meses, é uma coisa que eu tenho visto bastante as pessoas comentarem no canal, tô estudando há 1 ano, não tô conseguindo uma vaga, não tem mais vaga pra júnior, não tá aparecendo mais nada. Mas assim, pessoal, é um processo em que vocês não podem desistir. Se você desistir, você não vai conseguir realmente sua vaga, né? O que você precisa fazer é continuar estudando e levando a programação como se ela fosse um hobby. Eu, quando vou programar alguma coisa, eu tenho prazer em fazer aquilo que eu faço. Pra mim é uma diversão, é como se eu estivesse jogando um videogame. Eu acho que é isso que a gente tem que entender. Obviamente, pessoal, que vai ter momentos em que você vai cansar. Eu estou há mais ou menos uns 2 meses, praticamente, com o canal meio abandonado, sem gravar muitos vídeos, porque eu cansei um pouco de gravar vídeo. Eu não tinha mais muito sobre o que falar, eu tava exausto. E acho que faz parte, pessoal. Às vezes você parar um pouquinho, tirar o pé do acelerador, replanejar algumas coisas, ver pra onde você vai ir e aí sim você voltar a fazer aquilo com prazer. Porque quando a gente faz as coisas sem prazer, pessoal, provavelmente a gente vai estar fadado ao fracasso. É muito fácil a gente desistir quando a gente tá fazendo algo que a gente não gosta. Então é bem importante você estudar nos momentos em que você quer estudar. Procurar coisas legais para você estudar. Tô estudando front-end, mas eu não gosto de front-end. Eu gosto, sei lá, eu queria fazer jogo. Eu gosto de jogo. Então vai estudar C#, vai fazer outra coisa. Não estude aquilo que você não gosta. Estude aquilo que você gosta. Porque assim você não vai ver o tempo passar. Você vai ver a sua evolução. Durante esse tempo você vai ver a sua evolução. Quando você for fazer entrevista, as pessoas vão ver que você fala do que você está estudando com amor. E isso é muito importante também. Você demonstrar
que gosta daquilo que você está falando, que você está estudando, que você sente o prazer em fazer aquilo. E aí acho que também você consegue passar uma boa imagem de que pelo menos você está ali para aprender, já que vai ser a tua primeira vaga ou já que você está migrando de carreira. Bom, pessoal, eu contei um pouquinho de como foi para mim. Eu sei que é diferente para cada um, mas eu gostaria muito que, se você já está na área, você colocasse aqui nos comentários como foi a tua primeira entrevista, como foi ali esse primeiro momento, esse primeiro contato que você teve com a programação quando você entrou no mercado de trabalho. Conta aí, porque tem muita gente que vai vir aqui no vídeo, vai ver a minha história e vai descer nos comentários e vai querer saber também como foi a história de outras pessoas. Então não deixe, pessoal, de curtir e comentar contando a sua história aí. E se você está estudando, também deixa aí embaixo. Estou estudando. É um bom lugar, pessoal, para vocês conhecerem outras pessoas que estão estudando, conhecer pessoas que já trabalham na área, adicionar o LinkedIn e assim criando tua própria comunidade, né? Conhecendo as pessoas que vão ali às vezes te ajudar a conseguir um emprego, porque eu acho que hoje é muito disso. Às vezes é muito mais fácil alguma pessoa te ajudar, te indicando, mesmo que ela não te conheça, do que às vezes você procurando vagas no LinkedIn, indo atrás de recrutadores, tá bom? Galera, vamos lá, a gente vai voltar a gravar vídeos aí toda semana, vou tentar gravar pelo menos um, porque minha rotina tá muito corrida. Eu tenho fé que a gente vai conseguir, beleza? Valeu, beginners, até a próxima, fui!